Boa tarde, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de junho de 2020. Vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos começar com a nossa meditação? Então vamos lá. O tema da nossa meditação de hoje é Ninguém fugiu. Logo depois, o carcereiro e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Atos 16:33. Na história de ontem, Paulo e Silas estavam presos e o terremoto os livrou. Havia um homem que cuidava deles para que não escapasse. Era o carcereiro. Ser um carcereiro de prisão não era nada fácil. Se os presos conseguissem fugir, ele poderia ser morto. Que terrível! Na hora do terremoto, o carcereiro levantou, assustado, e viu as portas da prisão abertas. Ele ficou com tanto medo que queria acabar com a própria vida. Mas Paulo e Silas gritaram: "Fique tranquilo, estamos todos aqui." O carcereiro ficou tão feliz que disse a Paulo e a Silas: "Quero estudar a Bíblia. Se vocês não fugiram, é porque são amigos de Deus." Então, Paulo e Silas disseram: "É só você acreditar e obedecer a Deus, e um dia você vai ser salvo com a sua família também." Então o carcereiro limpou as feridas das costas de Paulo e de Silas e chamou sua família para ser batizada. Eles estudaram bem a Bíblia e todos foram batizados. Que maravilha! Se você faz o que é certo e obedece mesmo quando ninguém está vendo, mostra que é amigo de Deus. Nossa, que mensagem bonita! Muito bem, então se nós fazemos sempre o certo, mesmo quando ninguém está olhando, nós somos amigos de Deus. Muito bem. Agora vamos orar, conversar com Deus, pedir para que Ele sempre nos ajude a fazer o que é certo. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor sempre nos ajude a falar sempre a verdade, a fazer sempre o bem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Turma, agora eu peço que vocês peguem a nossa apostila de geografia, tá bom? Vocês se lembram que na nossa aula de geografia, na nossa aula anterior, nós estávamos vendo sobre as ruas e os endereços, sobre os tipos de ruas, que nós vimos que as ruas ou vias são os espaços públicos onde circulam as pessoas, onde circulam os veículos. Vocês se lembram disso? Sim? Pois então, hoje nós vamos continuar falando dos tipos de vias, ok? E vocês se lembram também que nós vimos que existem vários tipos de vias com características muito diferentes, como por exemplo a rua, a alameda, a travessa, a avenida, a servidão, a vereda. São vários tipos de vias que possuem características diferentes. Por quê? Porque algumas são ruas mais extensas, outras são ruas mais curtas, algumas são ruas sem saída, becos sem saída, não é verdade? Não foi isso que nós vimos na nossa aula anterior? Algumas são ruas com asfalto, outras não. Sim ou não? Tudo isso nós vimos na nossa aula passada. Vocês estão lembrados? Pois hoje nós vamos reforçar mais um pouquinho sobre isso. Agora eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui. Como nós podemos ver, essa imagem aqui é da nossa cidade de Tangará da Serra. Alguns exemplos de ruas, de vias que nós vimos aqui na nossa cidade de Tangará da Serra. Temos aqui a Avenida Brasil, algumas ruas mais largas, outras mais curtas, algumas ruas movimentadas, outras não, algumas ruas que estão asfaltadas, outras que não estão. Então, com isso a gente pode observar que existem vários tipos de vias com diferentes características, tá bom? Vocês conseguem observar a imagem? Sim, eu espero que vocês estejam vendo melhor. Então, nós também vamos ver como aqui, por exemplo, essa rua aqui, ela não está asfaltada, não é verdade? Ela é uma rua de terra. Então, vamos ver aqui. Quando as ruas são pavimentadas, nós dizemos que são as ruas asfaltadas, onde foi feito o asfalto. As ruas pavimentadas são aquelas que têm o asfalto, isso mesmo. Vocês já devem ter visto em nossa cidade muitas obras, algumas ruas, algumas vias sendo feito o asfalto, não é verdade?
Aqui, como por exemplo, nós podemos ver nessa imagem, o asfalto sendo feito, sim? Também, na nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre os endereços. Vocês sabiam que na nossa conta, no nosso talão de energia, no nosso talão de água e também nos outros tipos de correspondência, normalmente vem bem aqui em cima o nosso endereço? Sim, vem o nome do papai, o nome da mamãe, o nome da pessoa que está cadastrado, junto com o endereço. Vem o nome da rua, o nome do bairro, o número da casa, fica bem aqui em cima, tá bom? Eu peço que vocês olhem depois, em uma conta que vocês estiverem em casa, tá bom? Em alguma correspondência, pode ser? Aqui, por exemplo, nós temos essa correspondência aqui do colégio, tá? O nome da instituição aqui, tá bom? Vocês vão observar também na casa de vocês, ok? Também nós podemos ver aqui na imagem, quando nós saímos nas ruas, nós podemos observar as placas que têm os letreiros que possuem os endereços, como por exemplo aqui nós temos o nome da rua, a Rua Marechal Deodoro, embaixo temos o bairro, que no caso aqui é Centro, tá bom? Então, quando nós saímos na rua também nós podemos ver que cada rua, toda rua, na verdade, possui o nome e o número, tá bom? Então, normalmente vai ter lá o nome, o bairro, o número, aqui temos até mesmo o CEP daquela rua, ok? E isso serve para nos localizarmos, muito bem, serve para nos localizarmos no lugar, na cidade, para encontrarmos os lugares. Já pensou se não tivesse essas indicações, essas informações? Como que os carteiros, como que as pessoas iriam saber encontrar os endereços? Não é verdade? Então, por isso que é importante termos esse tipo de informação, tá bom? Agora, aqui nós temos a figura de um carteiro, como nós estávamos conversando também, que é o responsável por entregar as correspondências em nossas casas, não é verdade? É uma função, uma profissão muito bonita também, muito importante para nós. Agora que nós já conversamos um pouquinho, vocês irão resolver as questões da página 77 e da página 78 da apostila de vocês, tá bom? Está relacionado a esse conteúdo também, ok? Conto com vocês. E vocês se lembram também, agora nós temos a nossa aula de oficina de escritores. Peço que vocês peguem a apostila de vocês, de oficina de escritores. Tudo bem? Vocês se lembram que na nossa aula anterior de oficina de escritores, nós fizemos a leitura desse texto aqui, chamado Quem Sou Eu? Vocês estão lembrados desse texto? E depois nós fizemos a leitura desse texto, Meus Filhos? Sim ou não? Que nós lemos esse texto, que tinha a personagem Dirce, estão lembrados? Que era uma garotinha, que ela construiu esse texto como se ela fosse a mamãe dela. E ela construiu o texto falando sobre ela mesma, sobre a rotina dela, sobre as características dela, sobre a rotina familiar dela, sobre a irmã, sobre tudo que acontece dentro da casa dela. Ela contou nesse texto como se ela fosse a mãe dela. Vocês se lembram disso que nós vimos na nossa aula passada? Pois então, aí nós fizemos, na nossa aula anterior, nós fizemos a leitura desse texto, dos dois textos, Quem Sou Eu e também Meus Filhos, que trata desse assunto que eu estou falando agora para vocês. E depois nós fizemos também a organização do texto, que nós fomos fazendo juntos o que foi falado durante o texto. Nós fomos respondendo aqui tudinho também, tá bom? Vocês estão lembrados? Pois agora nós vamos para a página 38. Agora é a hora da produção de vocês. Na página 38, vocês vão ver que tem um roteiro. Esse roteiro vai servir para que vocês construam um texto na página seguinte, na ficha seguinte, na ficha A4. Essa ficha aqui, tá bom? Nessa primeira ficha é um desenho e na segunda ficha é a produção de texto. Como será feita essa produção de texto?
Como nós já vimos no texto anterior, a garotinha Dirce, ela falava de si mesma como se fosse a mãe dela, não é verdade? Pois agora vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão construir um texto como se fosse a mãe de vocês falando sobre vocês, mas na verdade é vocês, entenderam? Como por exemplo aqui, vocês vão seguir esse roteiro, essa entrevista aqui e construir o texto. Eu vou fazer as perguntas para vocês, para que vocês possam compreender melhor como será essa produção, ok? Vocês vão fazer o texto seguindo esse roteiro. O roteiro está assim: entrevista, número 1, pergunta número 1. Vocês irão responder essas perguntas no corpo do texto de vocês, que vocês vão produzir na ficha, ok? Como se chama seu filho ou sua filha? No caso, você vai colocar como se você fosse a sua mãe. Você vai falar de você como se você fosse a sua mãe, tá bom? Como se chama seu filho ou sua filha? Quantos anos tem? Onde estuda? Em que ano está? Gosta de estudar? O que gosta de fazer? Do que gosta de brincar? Tem muitos amigos? Tem irmãos? Como se relaciona com os irmãos? Quando seu filho ou sua filha fica muito triste? Quando? Quando seu filho ou sua filha fica muito feliz? Você e seu filho ou sua filha conversam muito? Sobre o que vocês conversam? Às vezes seu filho ou sua filha a deixa triste? Por quê? Quando deixa você muito feliz? Quando deixa você muito feliz? Você acha que ele é um bom filho? Ou uma boa filha? Então, vocês vão fazer a produção desse texto seguindo esse roteiro que eu acabei de ler, aqui nessa página aqui. Vocês conseguiram entender? Sim? Vão fazer a produção nessa página aqui, como se vocês fossem a mãe de vocês. E aqui vocês vão desenhar a mãe de vocês. Ok? Boa produção para vocês. Eu sei que vocês são muito capazes. Tudo bem? Beijos. Olhem o nosso cronograma, as nossas atividades, ok? E eu espero vocês também na nossa aula Zoom. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.